Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O novo salário mínimo nacional de R$ 1.412 passa a ser pago a partir desta quinta-feira, embora já estivesse valendo desde o primeiro dia de 2024. Isso ocorre porque o trabalhador recebe a quantia após um mês trabalhado. O novo valor corresponde a um aumento de quase 7% ou R$ 92 a mais, em comparação aos R$ 1.320 válidos até dezembro de 2023. Assim, quem recebe o salário mínimo ou benefícios vinculados a esse valor já recebe o total reajustado no contra-cheque de fevereiro. Neste ano, foi retomada a política de valorização do salário mínimo, que garante um aumento real do salário sempre que a economia crescer. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, estima que 59 milhões de pessoas no Brasil têm rendimento ligado ao salário mínimo. A Constituição diz que trabalhadores urbanos e rurais têm direito a pelo menos um salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado. Pela Constituição, o salário mínimo tem que ser reajustado ao menos pela inflação para garantir a manutenção do chamado poder de compra. O salário mínimo também gera impactos indiretos na economia, como o aumento do salário médio dos brasileiros e a elevação do poder de compra do trabalhador. O valor também serve de referência para benefícios e serviços. Assim, devem ter valores maiores o abono salarial PIS/PASEP, benefícios do INSS, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego e outros. Já estão abertas as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni 2024. Os interessados têm até quinta-feira para se inscrever usando o login no site gov.br. Serão oferecidas mais de 400 mil bolsas, sendo mais de 300 mil integrais. Os estudantes podem escolher entre 15.400 cursos em mais de 1.000 instituições de ensino superior. A primeira chamada será divulgada em 6 de fevereiro e a segunda no dia 27. E olha só, o Congresso retoma as atividades parlamentares nesta semana com 27 vetos presidenciais pendentes de análise. O mais antigo deles é um de 2021, que impede tipificar fake news como crime de comunicação enganosa. Na volta do recesso parlamentar, os trabalhos mais aguardados nesta semana são os 27 vetos presidenciais pendentes de análise. Desse total, 12 já estão trancando a pauta, ou seja, precisam ser apreciados pelas casas legislativas antes de outras propostas que não possuem a mesma urgência. O veto mais antigo é de 2021, quando o então governo de Jair Bolsonaro barrou trechos da Lei de Segurança Nacional e crimes contra o Estado Democrático de Direito e impediu que a disseminação de fake news fosse tipificada como crime de comunicação enganosa em massa, com pena de até 5 anos de reclusão. Um dos trechos previa pena de prisão de até 12 anos para quem impedisse, mediante violência ou grave ameaça, manifestações pacíficas de partidos políticos, movimentos sociais ou grupos culturais e religiosos. Também foi vetado o trecho que aumentava a pena para militares envolvidos em crimes contra a democracia. Em 2023, lideranças para derrubar os vetos após os ataques à sede dos 3 poderes. Outras 8 decisões do governo Lula também trancam a pauta e precisam ser analisadas com urgência. A mais antiga recai sobre a lei que retomou o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, sancionada em julho, como que determina que as companhias de energia comprem o excedente produzido pelos painéis solares instalados nas residências populares. O veto parcial à lei que regulamenta apostas esportivas está entre os destaques no bloco de pendência de análises, mesmo não trancando a pauta. Outro destaque que precisa que os vetos sejam avaliados é referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que obrigava o pagamento das emendas em até 30 dias após a divulgação das propostas. 7 pessoas morreram após a queda de um avião em Itapeva neste domingo, no interior de Minas Gerais. De acordo com relatos de moradores, o avião monomotor se partiu enquanto sobrevoava a região e suas partes foram caindo aos poucos ao solo. Segundo informações da Polícia Civil, o avião levava 5 passageiros e 2 tripulantes, o piloto e o copiloto.
Os bombeiros da cidade de Extrema informaram que os destroços caíram a um raio aproximado de 400 metros. Testemunhas afirmaram que chovia forte na região. E nos destaques internacionais, a Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, exige que Israel permita a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. A máxima instância judicial da ONU também pediu que Israel impeça qualquer ato de genocídio em Gaza. A Corte não se pronunciou sobre a questão subjacente de saber se as operações israelenses no território se enquadram no conceito jurídico de genocídio, um debate que pode levar anos, mas considerou que a catastrófica situação humanitária no território palestino poderia piorar ainda mais. A Corte exigiu várias medidas de emergência. Uma delas, para que Israel tome medidas imediatas e eficazes para permitir a prestação de serviços básicos e de ajuda humanitária em Gaza, onde 85% dos cerca de 2,4 milhões de moradores se tornaram deslocados internos desde o início da guerra. A questão agora é se Israel vai acatar o veredito. A Corte Internacional de Justiça carece de meios para garantir sua aplicação. A União Europeia pediu que a decisão seja aplicada de maneira plena, imediata e eficaz. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, reiteraram que as acusações de genocídio são infundadas. O veredito do tribunal foi celebrado por Turquia, Irã, Espanha e Catar, um mediador que abriga em seu território a cúpula de líderes do Hamas. 4 pessoas foram executadas no Irã depois de serem condenadas por espionagem a favor de Israel. São 3 homens e uma mulher. Segundo autoridades iranianas, informações sigilosas foram vazadas pelas 4 pessoas e comprometem a segurança do país. As relações entre Irã e Israel têm ficado cada vez mais tensas desde que os terroristas do Hamas invadiram o território israelense em 7 de outubro. E antes de encerrar, olha só, os Estados Unidos ameaçam retomar sanções contra a Venezuela depois que a justiça do país desqualificou a candidatura à presidência da líder da oposição. A Suprema Corte venezuelana confirmou a perda dos direitos políticos de Maria Corina Machado, principal opositora de Nicolás Maduro. Maria foi eleita nas primárias para enfrentar o atual presidente na disputa eleitoral deste ano. Para o governo americano, a decisão contradiz o compromisso assumido pela Venezuela de organizar eleições presidenciais justas e democráticas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 horas da manhã com mais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela companhia, um ótimo início de semana para você.